Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, você já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho, você pode curtir esse vídeo, você pode comentar, você pode ficar bem à vontade, porque nesse canal meu propósito, objetivo e missão é semear a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da exposição da palavra. Não diferente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa preciosidade aqui, ó, esse livro aqui, ó. Porque amamos igreja ou porque amamos a igreja. E hoje eu quero trazer uma reavaliação sobre o que nós entendemos sobre igreja. Hoje eu quero falar aqui sobre a eclesiologia. A eclesiologia é o estudo a respeito da igreja. Então, na teologia, essa disciplina, eclesiologia, eclésia de igreja, logia de tratado, de doutrina ou estudo. Então, é o estudo sobre a igreja. E eu trouxe essa temática reavalie, ou seja, que nós precisamos empenharmos forças, mente, para que possamos de fato reavaliar a nossa vida de igreja. Falo isso porque nós estamos vivendo um tempo onde o número de desigrejados estão aumentando cada vez mais. As pessoas têm abandonado as igrejas. Nesse livro que fala muito sobre isso, que mais de 50 milhões de cristãos nos Estados Unidos, a metade desses cristãos de fato frequentam um culto ou estão de verdade ligados a uma denominação, a uma igreja. Isso nos preocupa demais. Aqui no Brasil está diferente porque nós vemos que o cristianismo ele tem avançado. As igrejas, o momento da igreja está com o Brasil hoje. Só que nós precisamos reavaliar que igreja de fato nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo a igreja bíblica? Será que nós estamos tendo marca da igreja primitiva? Então eu trouxe aqui 7 perguntas que eu extraí neste livro para que possamos reavaliar a nossa eclesiologia, a nossa vida de igreja. Como eu disse, o Brasil está vivendo em um tempo muito bom, onde há muitas igrejas, em cada esquina nós vemos uma igreja, mas nós precisamos reavaliar de fato se essas igrejas é a igreja que Cristo mandou ser, não que Cristo mandou ir. Porque quando eu falo aqui igreja, eu falo de pessoas, beleza? Só que há um grande questionamento. Muitas pessoas estão abandonando as igrejas, dizendo que a igreja morreu. Outras pessoas estão dizendo que não há necessidade mais de se congregar, que igreja somos nós. Eu trago aqui uma reavaliação da igreja, acreditando ainda na instituição, acreditando ainda que a igreja ela está aí para que nós possamos de fato estar nela sendo igreja. Porque todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre o ser santo, a pessoa que é santa, ele sempre fala na pluralidade, sede santos. Então ele está tendo a ideia ali que a santidade ela se dá quando nós estamos em reunião. Sim, há uma santidade pessoal, mas há também uma santidade coletiva quando o povo de Deus está reunido para agradecer, louvar, bendizer o nome de Deus. Essa é a eclésia, a igreja reunida. Todas as vezes que no Antigo Testamento o povo se reunia para estar adorando, para estar bendizendo, para estar cantando, ali era uma eclésia, ou seja, os chamados. No Novo Testamento, Jesus nos convoca e a palavra igreja ela é apresentada para os discípulos pela primeira vez na boca de Jesus Cristo, quando ele está ali com seus discípulos e ele pergunta o que o povo estava falando a respeito dele e tal, e ele diz abaixo que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ou seja, a igreja iria avançar derrubando e destruindo todas as portas do inferno. Então, Jesus nos convoca para sermos, ok? Eu e você somos parte de um corpo, o corpo onde Cristo é o cabeça. E preste bem atenção que
parte de corpo andando sozinho não tem vida. Se você estiver passando pela rua de madrugada e você vê um braço ali se movimentando ou uma perna andando sozinha, você vai ficar desesperado. Por quê? Porque isso não é normal. Porque um membro fora do corpo, o que acontece? Ele se torna um membro morto, mas um membro no corpo se torna um membro vivo. Ou então uma pessoa sem um membro do corpo, exemplo, sem um braço, sem uma perna, sem um dedo, essa pessoa ainda continua vivendo. Por quê? Porque ela possui um corpo mesmo sem ter um membro. Há muitas dificuldades para essa pessoa, mas ela continua sendo uma pessoa, ela continua estando viva. Só que um membro fora do corpo, ele não serve para nada. Então os autores Kevin DeYoung e Ted Kluck, ele traz essa reavaliação sobre igreja. E eles expõem aqui o desejo de compartilhar sobre a eclesiologia e eles expõem o amor que eles possuem por ser pastores locais, por estar todos os domingos pregando o evangelho, discipulando pessoas, dando aula em escola bíblica. Então eles acham que, segundo os autores, que esta é uma forma onde é visível a presença de Deus. E eu creio dessa forma também. Então é uma avaliação positiva das instituições e religião organizada. Vamos lá então. A primeira pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, se nós de fato somos igrejas e não estamos vendo o crescimento de nossas igrejas, ou um crescimento muito inchado, um crescimento fora das escrituras. Precisamos reavaliar e fazer essas perguntas a nós mesmos. E a primeira dessas perguntas é a seguinte: nós acreditamos de verdade no Evangelho? Então ele nos ensina aqui e observa que algumas de nossas igrejas, elas são pastoreadas por homens não regenerados, por homens que não foram alcançados pelo evangelho. Por isso que muitas das vezes a igreja não progride, a igreja não prospera, a igreja não ganha vida, a igreja se torna apenas ali uma reunião, um ajuntamento de pessoas e pessoas mortas. Por quê? Porque os pastores destas igrejas estão mortos, os pastores dessas igrejas não produzem vida e vida com abundância. Então ele nos faz essa pergunta para que nós possamos de fato reavaliar. Aí ele traz aqui uma colocação de George Whitefield no seu tempo, muito interessante. Ele diz: a maioria dos pregadores da Nova Inglaterra fala de um Cristo que eles desconhecem e não sentem. A razão pela qual as congregações estão mortas é porque pregadores mortos estão pregando para elas. Então, se nós temos um púlpito morto, se nós temos pregadores mortos, se nós temos professores de teologia mortos, pode ter certeza que o fruto desta morte, que o fruto disso será pessoas também mortas. Então, esta pergunta para uma reavaliação, se de fato nós somos igreja, nós acreditamos no Evangelho? O que é o Evangelho? O que é a mensagem do Evangelho? Estamos pregando o Evangelho? Estamos discipulando com o Evangelho? A segunda pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: nós confiamos no poder do Evangelho? O apóstolo Paulo, ele deixa registrado em Romanos 1,16 o seguinte: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? O Evangelho. Então o Evangelho aqui é o poder, ele não contém um poder, ele é o próprio poder para salvar pessoas, para transformar pessoas. Precisamos acreditar no poder do Evangelho. Não é sua eloquência, não é sua oratória, não é sua teologia, não é a sua eclesiologia, não é a sua forma de administrar a igreja que traz o crescimento. É o poder do Evangelho que transforma a mente e transforma a vida das pessoas. Beleza? Então, uma terceira pergunta, primeira pergunta é:
acreditamos no Evangelho? Você acredita no Evangelho? Você conhece o Evangelho? Segunda pergunta, você acredita no poder do Evangelho ou você acredita ainda no seu poder, na sua administração, na sua força, na sua eclesiologia? Quem salva é Deus por meio do poderoso Evangelho. Paulo, ele deixa registrado, o Evangelho, ele é o poder, ele é o dínamos. O dínamos no grego significa dinamite, ou seja, o Evangelho é a poderosa dinamite da parte de Deus que cai no coração das pessoas, transformando-as totalmente. Então é o poder do Evangelho que traz pessoas para se render aos pés da cruz. É o poder do Evangelho que traz pessoas para se converter. É o poder do Evangelho que regenera. É o poder do Evangelho que traz vida para o altar. É o poder do Evangelho que traz comunhão, que traz a cruz de Cristo, a pregação, que traz todo o poder de Deus. Nós vamos ver isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele está em Atenas, expõe o evangelho ali, poucas pessoas se convertem. Ele desce para Corinto para a sua viagem missionária. E ali ele deseja nada saber a não ser Cristo e esse crucificado. Em Atenas, o apóstolo Paulo pregou sobre um Deus grandioso que criou céus e terra e tudo está sob o seu governo. Em Corinto, ele pregou sobre a cruz de Cristo. Ele trouxe o poder eficaz da soberana cruz de Cristo. E ali ele obteve muitos resultados, uma gama de fruto ali naquela igreja. Por quê? Porque ele esvaziou-se da sua eloquência, da sua oratória, da sua forma de querer impactar a mente e o coração das pessoas, e ele decidiu pregar sobre a cruz de Cristo. Ali ele pregou sobre o Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, que para os gregos também é algo absurdo, mas para mim, para você que somos salvos, essa mensagem é o poder de Deus, tá? Que salva os perdidos. Então, em terceiro lugar, nós proclamamos o evangelho fora da igreja. Se nós não estamos tendo um crescimento nas nossas igrejas, precisamos reavaliar isso. Em primeiro lugar, se nós cremos, se nós acreditamos no evangelho. Em segundo lugar, se ainda acreditamos no poder do evangelho. Em terceiro lugar, nós proclamamos as boas novas fora da igreja, ou nós estamos preocupados apenas em proclamar as boas novas dentro da igreja? Tem uma frase de Billy Graham muito interessante, que ele diz assim que Jesus não disse para que os pecadores, parafraseando mais ou menos, Jesus não disse que os pecadores deveriam entrar nas igrejas, ele disse que a igreja deveria ir até os pecadores, ou seja, a nossa missão não é sentar no culto, ficar somente ali esperando com que os pecadores possam entrar. A nossa missão como igreja é ir até os pecadores para pregar as boas novas do evangelho. Se nós não acreditamos no evangelho, se nós não acreditamos no poder do evangelho, pode ter certeza que nós não sairemos do conforto dos nossos templos para pregar o evangelho. Mas o Senhor tem nos avivado, tem nos despertado para que nós possamos de verdade seguir em direção ao evangelho, em direção à proclamação das boas novas aos perdidos, ok? Ele fala algo muito interessante, pode parecer simples para alguns e irremediavelmente fundamentalista para outros, mas se quisermos ver a igreja crescer, precisamos de fato sair e falar às pessoas sobre as boas novas de Jesus. Quer ver a sua igreja crescer? Quer participar do crescimento da sua igreja? Você se preocupa com isso? Então, eu tenho uma missão, você tem uma missão de sair das quatro paredes e ir buscar o pecador e pregar o evangelho a eles. A nossa missão é essa, aguçar no desejo dele que há esperança para ele, para ela, há esperança para a família dele, para a família dela, há esperança para as pessoas. Essa é a nossa missão. Então essa é a terceira pergunta. Você está saindo do conforto do seu templo para poder pregar o evangelho pelo lado de fora, para poder comunicar as boas novas aos perdidos? Vamos lá, quarta pergunta nos diz assim: nós proclamamos o evangelho corretamente?
Oh, isso é muito interessante. Em uma época em que muitos cristãos assumem que o ensino da doutrina atrapalha as missões, faríamos bem em lembrar que Paulo condenou ao inferno qualquer pessoa, incluindo ele próprio, que mudasse o conteúdo do evangelho. Gálatas 1:18. Gálatas 1:8, Gálatas 1:8. Lembra quando Paulo fala que mesmo que viesse do céu um anjo e pregasse ou anunciasse um outro evangelho diferente daquilo que nós anunciamos, que ele seja anátema, ou seja, amaldiçoado, ou seja, condenado ao inferno. Então o apóstolo Paulo tinha um cuidado enorme de proclamar a verdade do evangelho e proclamar de forma correta, de forma coerente, de forma bíblica. Ele tinha a preocupação de expor o evangelho conforme o evangelho escrito pelos evangelistas no Novo Testamento, conforme toda a escritura. Porque em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos uma só mensagem, a mensagem do evangelho, que Deus cria os seres humanos à sua imagem e semelhança. Só que os seres humanos, na pessoa de Adão e Eva, eles acabam se corrompendo, desobedecendo a ordem de Deus. E o que acontece após isso? Eles pecam e ali há uma grande ruptura entre o relacionamento deles com Deus. E o que acontece? Eles começam a morrer. E nisso o tempo vai passando, eles são expulsos para fora do jardim, porque a preocupação de Deus ali era que se eles comessem de fato a árvore da vida, eles poderiam viver uma vida eternamente. Imagina pecar e viver eternamente. Que Deus tenha misericórdia e piedade da nossa alma. Imagina estarmos numa terra cheia de pecado, mas vivendo eternamente. Imagine Hitler vivendo eternamente. Imagine os soldados romanos. Imagine Domiciano vivendo eternamente, Nero vivendo eternamente. Só Jesus na causa. Então, Deus ele expulsa aquele casal do jardim, fecha o jardim para que eles não comam também a árvore da vida. Mas ali Deus vai providenciando o seu plano que estava estabelecido não ali quando eles pecam, mas antes mesmo da criação do mundo, o seu plano de enviar o seu filho. Então o que acontece? O tempo vai passando, Deus vai ali juntando uma comunidade, vai exercendo o seu amor, o seu cuidado, o seu juízo, a sua correção para essa comunidade vai crescendo e vai peregrinando, passando daqui, é levada cativa, depois volta até que o Messias vem. Tá? Por meio da linhagem dessa comunidade, o Messias vem, ele se entrega por mim, por você na cruz, e após ele se entregar, morrer, ressuscitar, ele dá ordem à igreja que começa nos discípulos para irem pregando esse evangelho. Então você vê que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma só mensagem. A mensagem de um Deus grande e poderoso que cria o homem à sua imagem, o homem se corrompe e esse Deus poderoso que é misericordioso, amor e justo, ele envia o seu próprio filho para que pudesse pagar o preço deste pecado para arrebatar, arrancar algumas pessoas que fosse de fato crer no evangelho, arrancar essas pessoas do poder do maligno, do poder do diabo, tá bom? Então essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem da palavra de Deus. Então nós estamos proclamando essa verdade, nós estamos proclamando essa mensagem. Ele diz aqui, nós vamos sempre sugerir que à medida que as denominações modernizam as suas doutrinas e abraçam valores temporais, elas entram em declínio. Ele fez uma pesquisa aqui, pegando por base os pesquisadores Roger Fink e Rodney Stark. Eles fizeram uma pesquisa em 1776 a 2005 sobre o crescimento da igreja e sobre também a diminuição de pessoas na igreja. E eles observaram que ao
decorrer dos dias e ao decorrer do tempo, todas as igrejas que se modernizaram e também modernizaram a mensagem, essas igrejas deixaram de existir ou essas igrejas deixaram de ser relevantes no mundo. Então podemos ter igreja moderna? Sim. Podemos ter igreja de LED lá na frente? Sim. Parede preta ou cinza? Sim, não tem problema. O problema é quando começa a modernizar o evangelho. Quando começa a pregar um evangelho fora do evangelho escrito pelos evangelistas, escrito por Paulo em suas cartas, o evangelho genuíno, o evangelho escrito por Moisés e pelos profetas e todos os apóstolos. Quando fugimos da palavra de Deus, da essência desse evangelho, pode ter certeza que começamos a modernizar. E o crescimento é rápido, o crescimento é grande, mas pode ter certeza que a modernização no evangelho vai fazendo com que as pessoas cresçam, fique ali naquela igreja, mas daqui a pouco as pessoas estão indo embora. Por quê? Porque não tem alimento sólido. Somente o evangelho genuíno em sua essência, a palavra de Deus, é a que traz alimento, a alimentação. Olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo registra em Filipenses que ele não se cansa de falar as mesmas coisas. Ele não se cansa de repetir as mesmas coisas. Por quê? Porque isso era segurança para aquela igreja. Então são as mesmas coisas. Ministração de batismo, ministração de ceia, ministração da fé, pregação sobre a fé, pregação sobre o amor de Deus, pregação sobre a justiça, sobre o juízo, são as mesmas coisas. Gente, se a gente abrir a palavra de Deus, se a gente abrir a Bíblia, você vai ver que terá sermão para você pregar desde quando você nasce até quando você morre. E vai continuar, porque como o Billy Graham também disse, que a Bíblia ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Tudo que nós estamos vivendo hoje, o colapso no nosso país, a Bíblia já fala sobre isso. Qual que é o motivo disso? São os homens que se deturparam, são os homens que abandonaram Deus, são os homens que viraram as costas para Deus, como no Jardim do Éden, como Adão e Eva. Então já está tudo registrado lá, a base é a mesma, o que muda são pessoas, o que muda são cores, o que muda são eras, tempos, mas a base é a mesma. Qual que é a base? Pessoas abandonando a verdade do Evangelho, pessoas abandonando a Cristo. Beleza? Prosseguindo mais um pouco, vamos para a nossa quinta, deixa eu ver, 3, 4, 5. Quinta pergunta, se nós não estamos vendo a igreja crescendo, se não estamos vendo a igreja frutificando, florescendo, precisamos passar por essa reavaliação e fazer essas perguntas para nós. A primeira pergunta, como eu disse, nós acreditamos no evangelho? Segunda pergunta, acreditamos no poder, no dunamis, no poder do evangelho? Terceira pergunta, nós proclamamos o evangelho para os que estão de fora? Ou estamos acomodados? A nossa comunidade, a nossa igreja está acomodada com o pequeno crescimento que nós já temos ali. Nós estamos acomodados com o nosso conforto apenas. Então, quarta pergunta. Nós proclamamos o evangelho corretamente ou nós estamos modernizando a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho? Vamos lá para a quinta, que diz assim, nós adornamos o evangelho com boas obras? Precisamos entender que as boas obras, elas não nos salvam, mas as boas obras podem adornar o evangelho. O que o autor diz aqui? Que nós precisamos pregar com coerência. O que significa isso? Não ter uma mensagem e viver um outro estilo de vida. Precisamos ser coerentes com o evangelho. Em qual sentido? Pregar aquilo que nós estamos vivendo ou nos esforçando em viver. E ponto. O apóstolo Paulo ele só escreveu, só pregou aquilo que ele de fato estava vivendo ou se esforçando dia após dia para matar a sua carne e viver a genuinidade do evangelho. Então essa aqui, que é a nossa quinta pergunta, é o seguinte: nós estamos adornando com as nossas obras o evangelho? Olha só que coisa interessante que ele deixa registrado. As nossas obras, boas obras, não são o evangelho, mas podem enfeitá-lo e torná-lo mais atraente. Então, boas obras não é pregação do evangelho. Boas obras não salva. Só que
pegando essas boas obras e pregando o evangelho, essas boas obras vão fazer com que o evangelho fique mais atrativo, mais atraente para as pessoas, porque as pessoas vão ver uma coerência. O que o mundo quer hoje, gente, é coerência. Muita gente falando aquilo que não está vivendo. A política fala sobre aquilo que ela nem move um dedinho para de fato fazer. Os nossos políticos aí, deputados, governantes, falam demais. Em tempo de eleição, então, falam bonitos, ficam aí prometendo mundos e fundos, só que na prática, no dia a dia, eles não vivem nada disso que de fato eles estão falando. Então o mundo está enjoado de pessoas assim. Outras religiões também que falam demais sobre tantas coisas, mas não vivem. Até o próprio cristianismo, infelizmente, vemos aí tantos líderes, tantos pastores, tantas pessoas aí que pregam uma coisa e vivem uma coisa totalmente diferente. Não é coerente com a mensagem. Mas a pergunta que nós estamos precisando fazer para nós mesmos, se nós de fato queremos crescer, é: nós adornamos o evangelho com boas obras? Nós somos coerentes? Nós fazemos aquilo que nós pregamos? Hein? E as boas obras que colhemos ao fazer aquilo que nós pregamos está enfeitando o evangelho, fazendo com que as pessoas se sintam mais atraentes, venham para ouvir por detrás daquela sua boa obra, por alimentar os pobres, por visitar as viúvas, por auxiliar as pessoas, por auxiliar o mendigo que não tem condição de comer. Todas essas nossas boas obras estão enfeitando de fato o evangelho? Ou nós estamos fazendo com que o evangelho fique feio porque nós não estamos incrementando com as nossas boas obras, ou não estamos deixando belo com as nossas boas obras? Somos como o fariseu, aquele que passou para outro lado, quando Jesus conta a parábola do samaritano, que estava um homem ali e de repente vem o religioso, ele atravessa a rua e segue. Depois o levita atravessa a rua e segue. Ou somos como aquele samaritano que parou o seu tempo, parou os seus compromissos, parou tudo para quê? Para enfeitar o evangelho com boas obras, para auxiliar aquelas pessoas. A atitude em si de parar não salva. A salvação está na crença do sacrifício de Cristo, crer em Cristo. Só que essas atitudes, elas deixam mais belo, mais esplêndido a pregação do evangelho. A sexta e penúltima, nós oramos pela obra evangelística. Você tem orado pela obra evangelística? Você tem orado pela salvação dos seus pais? Você tem orado pela salvação dos seus filhos? Você tem orado pela salvação da sua vizinhança? Então, essa é a nossa atitude. Olha o que ele deixa aqui registrado, Kevin DeYoung e Ted Kluck. Eu estou falando desse livro aqui, ó, Porque Amamos a Igreja. Um livraço que vale a pena você adquirir e ler. Ele diz aqui, ó: devemos orar por mais trabalhadores, rogar por corações brandos, orar para que o Espírito de Deus opere soberanamente no novo nascimento. Orar pela nossa família, parentela e tudo. Quando eu li essa parte aqui sobre devemos orar para que Deus possa enviar mais trabalhadores, eu parei, observei e pensei, poxa, mas no nosso meio há tantos trabalhadores. Você entra em igreja, você vê tantas pessoas ali, lotado, eventos, abarrotado de pessoas, mas não há tantos trabalhadores. Para que orar para mais trabalhadores? Mas quando a gente vai reavaliar de fato, as pessoas não querem se comprometer com nada. As pessoas estão ali por causa de números. As pessoas estão ali apenas para se apresentar ao seu líder, ao seu pastor. As pessoas estão ali apenas para ter cargo. Poucos de fato querem se apresentar para serem trabalhadores da seara. Poucos querem ficar sem comer, sem beber, para que possa levar o evangelho a pessoas perdidas, assim como Jesus fez, encontrando com a samaritana no poço de Jacó. Ele estava com fome, com sede, mas ele parou naquele exato momento ali e trouxe um diálogo com aquela mulher. E pelo que me parece, Jesus estava com sede e Jesus pede água para beber aquela samaritana.
E pelo que me parece, ele não bebeu a água, porque ela, ué, como você pode pedir a mim, você sendo judeu, pedir a mim, que sou samaritano, água? Porque naquele tempo os samaritanos e os judeus e samaritanos não se davam. Eles tinham uma birra entre eles. Então, aquela mulher faz essa pergunta, aí Jesus começa a dialogar com ela, aí começa a pregar o evangelho. Mas parece que aquela mulher não deu a água a Cristo. Mas ele ficou ali, aquela mulher saiu e ela foi à cidade e os seus discípulos chegaram. E provavelmente ele bebeu a partir depois que ele teve o diálogo com aquela mulher. Provavelmente. Então, Jesus se absteu de água, se absteu de comida. Para quê? Para pregar as boas novas. Ele poderia muito bem ir até a cidade com os discípulos para comprar comida, para comer um pastelzinho, caldo de cana ali, mas ele se absteu disso porque ele sabia que havia ali uma comida muito mais ampla, muito mais profunda, uma comida que ele deveria oferecer a uma pessoa que estava com uma fome espiritual e sede espiritual. Ok? Então ele resolve, ele decide auxiliar, ele decide pregar o evangelho. Por quê? Porque ele de fato colocava em prática. Então a minha e a sua missão é abrir mão do nosso conforto para dobrar os nossos joelhos, fechar os nossos olhos, tirar um minuto em oração para aqueles que estão perdidos. A gente, quando precisa de uma bênção, a gente quer tudo para nós. Ah, Senhor, me abençoa. A gente ganha muito tempo em oração. Senhor, Senhor, Senhor. Só que aqui o livro nos mostra que nós precisamos também ganhar esse tempo orando por aqueles que estão sedentos, não com sede física ou fome física, mas sedentos espiritualmente, com fome espiritual, sede espiritual. Então essa é a nossa missão. E a última pergunta aí nos chama muita atenção, que é: se queremos de fato fazer com que a igreja cresça, fazer com que a igreja floresça, precisamos responder essas perguntas a nós mesmos e também responder essa última: nós evangelizamos nossos filhos? Boa parte do declínio na frequência à igreja vem da nossa incapacidade de manter os nossos próprios filhos na igreja, que aproveita o homem que transforma o mundo, mas perde os seus próprios filhos. Você já viu? Eu nasci no lar evangélico e me desviei por um tempo. E realmente acontece muito disso. Eu não tive essa experiência de ter filhos ainda, mas é o que acontece. Os pais não estão preparados de pregar o evangelho para os seus filhos. Eles acham que só porque estão indo na igreja, levando seus filhos na igreja, eles estão evangelizando. Mas não. Os seus filhos, eles precisam ser evangelizados por você. Você precisa pregar o evangelho ao seu filho, você precisa ensinar o evangelho ao seu filho, você precisa viver o evangelho para que o seu filho de fato se inspire em você. Tem aquele caso, né, que é muito interessante, em que o pai, a mãe e o filho, e o pai batia na mãe, era ignorante dentro de casa, você já sabe essa historinha, era ignorante dentro de casa, tratava o filho com ignorância, mas quando ele ia para a igreja, ele sentava lá no púlpito e lá ele dava glória, pegava o microfone: oh, meus irmãos, a paz do Senhor, sorria para todo mundo, e voltava para casa, tinha aquela ignorância. Aí o filho falou assim: papai, mamãe, por que a gente não mora na igreja? Porque lá o papai sorri para todo mundo, lá ele cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo, aqui é só um poço de ignorância. Ou seja, aquele homem era incoerente, ele pregava uma coisa e vivia outra coisa totalmente diferente. Mas a minha, a sua, a nossa missão é pregarmos o evangelho. O nosso campo missionário inicia-se dentro do nosso lar. O apóstolo Paulo fala que aquele que ignora essa missão, ele torna pior-se do que o incrédulo e nega a sua fé. Porque para os de fora é muito fácil a gente pregar. Porque os de fora só vê aquilo que nós estamos falando nos púlpitos, nas ruas. Só que os de casa vê aquilo que nós estamos falando nos púlpitos e vê também aquilo que nós estamos sendo no nosso quarto, na nossa casa, na nossa cozinha, na nossa sala, vendo TV, acessando a internet. Então torna-se mais
difícil. Então, se nós de fato ganharmos os nossos filhos, a nossa parentela, a nossa esposa e toda essa galera aí, pode ter certeza que o evangelho ficará muito mais esplêndido, muito mais rico e muito mais belo. Espero ter contribuído com você com essas 7 perguntas. Responda a você mesmo se de fato você quer o crescimento da igreja, o crescimento da sua vida eclesiástica. E nós amamos igreja, precisamos pregar sobre a igreja, ensinar, porque Deus ele torna-se visível na igreja, porque a igreja é o ajuntamento de pessoas que forma-se ali de fato um corpo completo. Você desligado desse corpo, você é apenas um membro morto, mas ligado a esse corpo, pode ter certeza que você produz vida e a sua missão é essencial para o corpo de Cristo. O meu dedinho ele é essencial para mim. O meu mindinho ele é essencial para mim. O meu joelho é essencial para mim. O meu dedinho, mindinho do pé é essencial para mim. Toda parte do meu corpo. Eu não consigo viver sem uma sequer, porque toda é essencial. Então você é essencial no corpo de Cristo, que é a igreja. Você é essencial. Se você perdeu essa expectativa, essa esperança, talvez você foi maltratado na igreja local, talvez as pessoas abusaram de você, aproveitaram de você. E existem igrejas sérias, existem igrejas bíblicas que você pode voltar a ser essencial nos seus trabalhos ali. Eu não sei, talvez você trabalhava no departamento infantil ou em qualquer outro departamento e você era uma bênção para Deus. Eu quero dizer para você que você ainda continua sendo uma bênção e essencial para o corpo de Cristo. Volte, porque você voltando e exercendo o seu chamado, você influenciará muitas pessoas. Imagina aqui, esse ligamento do meu braço, se ele saísse, se ele cansasse de trabalhar ou se ele saísse daqui, eu ia ficar sem a parte do braço. Mas eu sei que ele é importantíssimo. Muito pouco se fala do ligamento, mas ele é vital para mim, para que eu possa mexer os meus braços, tá bom? Então volte para o corpo de Cristo, porque você é vital, você é importantíssimo, importantíssima para Deus. Deus abençoe. Se gostou do vídeo, compartilhe para mais pessoas e nos vemos num outro vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.